Fabiano Moraes é graduado em Letras e mestre em Linguística. Ele possui 5 livros publicados, entre eles O Menino e a Atiradeira, Meu Querido Diário, A Vila do Mercado e O Homem que Escrevia ao Contrário. Fabiano também organizou a coletânea Histórias de Quem Conta Histórias, que reúne diferentes estilos de literatura infantil, desde histórias de terror até os contos de fada. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa sobre literatura infantil. O nosso convidado é o professor e escritor Fabiano Moraes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Fabiano. Muito obrigado. Fabiano, o senhor é autor de 5 livros. A gente vai tentar falar sobre todos, mas eu quero começar a nossa conversa de hoje sobre o livro Meu Querido Diário, que é um livro que o senhor escreveu junto com a sua mãe. Como surgiu a ideia de vocês escreverem uma obra juntos? Bom, desde pequeno eu escuto as histórias da infância da minha mãe, né? E desde pequeno também eu acompanho o trabalho dela como escritora, né? Sempre escrevendo crônicas, e ela escreve muito, né? Ela escreve com muita frequência, né? E eu acompanhava e gostava de ler o que ela escrevia. Na minha infância ela teve a oportunidade das primeiras publicações em coletâneas, né? Jovens Somos do Liceu, primeira, depois Causos do Correio, um concurso nacional de causos sobre as experiências no Correio. Ela foi funcionária dos Correios por muito tempo. E aí, lendo essas histórias, depois ela publicando em jornais, escutando algumas histórias de infância, um dia chegou até as minhas mãos um conto da autoria dela, né? E eu sabia que eram histórias que ela tinha vivido, porque ela já tinha me contado. Ela contava como se fosse uma outra pessoa que tivesse vivido. E quando eu li aquele conto, ela contando a história de uma menina que passava por várias situações na infância, vivida na década, né, de 40, eu olhei para aquela história e falei, bom, isso aqui podia ser um diário, né, para crianças, um diário contado por uma criança, destinado a crianças, para que as crianças lessem e tivessem uma noção de como era naquele tempo, justamente como eu ouvia e imaginava, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. E este livro traz lembranças de uma infância, como o senhor falou, mas é uma infância da década de 40, que foi uma infância que sua mãe viveu. Foi um desafio escrever sobre uma realidade que o senhor não viveu? Foi, certamente. Embora eu ouvisse sempre, ela sempre narrando e contando como era a aventura de ir para a escola, como era na escola naquela época, o que elas viviam na sala de aula e como era a vivência, né, de estar em sala de aula com o professor, na questão das diferenças mesmo, né, do tempo em que eu estudei para o tempo em que ela estudou, né? E aí é claro que eu estudei também para isso, né? O que eu fiz foi pesquisar um tanto do que era naquela época para que, com a linguagem dela, que era um conto para adultos, né, e a minha tentativa de, junto com ela, trabalhar uma adaptação para crianças, imaginar como uma criança daquela época poderia escrever esse diário, né? E aí veio esse lado, que era justamente de estudar. A dificuldade foi superada com a busca, né? A gente conversou muito, e aí depois foi tomando uma forma que a ideia é como se uma criança estivesse escrevendo o diário. E a surpresa final é ver que não é, que na verdade foram 65 anos depois, né, que o diário é assinado. Então são lembranças de alguém de uma outra geração, né? Como se aquilo tudo tivesse acontecido ontem, né? Então, ficou muito especial, né? Assim, uma história que eu tenho um carinho muito especial. Esse livro também ele tem uma estética, né, muito diferente, muito bem elaborada por vocês, que simula mesmo um diário. Então tem páginas amarelas, tem algumas linhas e bordados. Como é que foi pensar essa parte estética? Foi em conjunto mesmo com a sua mãe? Totalmente, né? A ideia do diário era justamente isso, algo como manuscrito. Mas isso aconteceu há 10 anos antes do livro sair. Então, é algo como manuscrito com o que poderia ter. A ideia foi bordados, porque ela borda, né? Então, como é um diário dela, poderia vir com bordados, né? Olha que bacana. Então, você poderia pensar em bordados, mãe? Como é que poderia ser feito isso aí? E ela começou uma outra pesquisa. Ela começou a buscar imagens e a transformar essas imagens que ela encontrava para bordar, né? Os modelos para bordar. Ela recriava e construía peças novas e foi construindo essas imagens vinculadas, é claro, à lembrança que ela tinha da infância. De alguma forma, essas imagens, elas
estão muito vinculadas, tem a boneca de louça, tem as colegas, tem, tem uma imagem da casa dela, né, na infância, né? Então, essa memória dela, ao mesmo tempo, a criação passou por aí. Ela pesquisou, buscou, transformou para apontar para isso aí. E aí veio o trabalho de um grande profissional também, né, depois dos bordados feitos pela minha mãe. Alguns anos depois, Geazi Rego, né, que é um grande ilustrador, né, tem um trabalho de design gráfico muito bom e reconhecido, né, pernambucano, morou por muito tempo em São Paulo, passou um tempo em Vitória, e aqui nós nos conhecemos. Ele, quando viu a obra, ele começou a trabalhar em cima dessa obra. E aí sim, vieram as páginas, essas páginas mais amareladas, e aí ele colocou, de alguma forma customizou, né, colocando fitas, botões, colocou retroses, colocou algumas coisas vinculadas que têm relação com a época e ao mesmo tempo com o bordado, né? E aí, por fim, a editora Nova Alexandria assumiu, assim, gostou à primeira vista desse projeto, se encantou, e aí sai com essa assinatura minha. Eu acho que foi essa participação de tentar trazer para a infância, mas o grande mérito é da minha mãe, as histórias são dela, eu acho que o trabalho é dela, os bordados maravilhosos, e o Geazir que transformou nesse encanto realmente, como você disse, né? Um projeto visual realmente maravilhoso, né? Além do livro Meu Querido Diário, o senhor também tem um livro que se chama Um Homem que Escrevia ao Contrário, que já é uma referência aí ao seu pai. Conta um pouquinho pra gente dessa obra. O Homem que Escrevia ao Contrário, de alguma forma, enquanto o Meu Querido Diário surgiu a partir de um conto, de uma história que existia, que ela tinha escrito, que era uma tentativa de adaptação para crianças, O Homem que Escrevia ao Contrário foram lembranças da minha infância, né? O meu pai escrevia ao contrário, né? E ele tinha uma coleção de letras de chumbo em casa. Na verdade, eu achava que era uma coleção, mas eram letras de tipografia, eram tipos, né? E eu achava muito curioso ver aqueles tipos. Eu não podia mexer, mas tinha alguns que eu podia brincar, aqueles já amassados, né? E eu via ele compondo aquilo, escrevendo ao contrário, aquelas chapas já montadas, né, no componedor, depois já amarradas, para imprimir, né? E quando eu via aquilo, eu via que aquilo era escrito de uma outra forma. Então, de alguma forma, o livro eu tentei trabalhar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, para mostrar para as crianças de hoje que digitam no computador e já sai impresso na impressora, né? Como era esse trabalho naquela época. E como eu via isso acontecer, e para mim era um desafio entender como isso acontecia, até que eu entendi de fato que trabalho era aquele, de escrever ao contrário. Depois ele fazia livros, ele fazia jornais, ele, né, fazia, enfim, material de divulgação também, né? Mas ele trabalhava na gráfica da prefeitura, depois teve a própria gráfica, né? Antes de eu nascer ele já teve também uma gráfica em um jornal. Então, quando eu vi essa maravilha que estava se perdendo, que é o vínculo com esse processo que se inicia em Gutenberg, né? Que é esse processo de imprensa com tipos móveis metálicos, né? Falei, gente, como é que a gente, né, pode passar isso para as crianças de uma maneira, ao mesmo tempo, instigante e leve? E aí a memória da infância, acho que foi o melhor recurso para que isso acontecesse, e a homenagem ao tipógrafo, esse grande profissional, né? Pelo que eu percebi, nós falamos de duas das suas 5 obras até agora, mas pelo que eu percebi, a vivência familiar ela é muito forte. Isso é verdade? É uma marca da sua literatura? Sim, em alguns dos livros, sim. Eu diria que existem outras vertentes também, né? Mas existe essa da memória. Eu acho que isso aí está muito... tem uma influência enorme da minha mãe. Eu acho que também na nossa cidade existe essa tradição, né, do memorialismo. Eu acho que a proximidade existe realmente uma proximidade muito grande com o trabalho de Rubem Braga, por ter nascido lá, enfim. Então a gente lê muito, e vê muitas crônicas. Acho que tem esse costume, eu diria até que é um hábito, né? E como minha mãe escrevia essas memórias e era muito frequente ela escrever, eu também exercitei essas memórias. O escrever essas memórias, que é sempre uma releitura daquilo que a gente viveu. Deixa de ser o que viveu e passa a ser uma releitura no presente. Eu diria que esse do meu pai, que foi uma homenagem, foi uma releitura e ao mesmo tempo uma tentativa de trazer isso para as crianças. E existe essa marca, sim. No entanto, depois do Homem Escrevia ao Contrário, surgiu um outro que está vinculado também à família, que é O Homem que Escrevia Pontos e Traços. O meu tio e minha tia são telegrafistas, né? E como eu ia com frequência quase todos os dias, todas as noites, na verdade, para a casa do meu tio, enquanto minha mãe voltava do correio, que ela voltava um pouco mais tarde, ele trabalhava no correio, né?
Eu trouxe algumas memórias, né, e algumas recriações também dessa vivência, que é também uma homenagem a uma profissão antiga, que é a do telegrafista, e que né, sempre escrevendo com pontos e traços, né, e que também vai ser publicado pelas Paulinas. Então tem essa relação, sim. Existem outras vertentes, a dos contos tradicionais e a vertente da ficção plena, né? Por exemplo, Vila do Mercado é uma ficção toda inventada da minha cabeça, eu não vivi nada daquilo, então existem outras vertentes também, mas realmente um trabalho que tem grande força, essa da memória familiar, como você disse. O senhor acabou de comentar do livro A Vila do Mercado, que apesar de ser um livro infantil, ele faz uma referência à nossa sociedade atual. Conta um pouquinho pra gente dessa obra, como é que foi essa produção? Essa produção surgiu num espaço que eu realmente tenho uma grande reverência, né, gratidão também por esse espaço, que é o Tapete Mágico, um lugar onde aconteceu um curso que eu ministrei por 5 anos. Em primeiro lugar, aconteceu na Oficina Arte de Vitória, né, da Paulette, depois no Tapete Mágico, do Geron e da Valéria. Era um espaço aqui em Vitória. Em Vitória, uma livraria, uma loja de brinquedos artesanais na Praia do Canto. E nesses cursos foram formados, enfim, foram formadas centenas de pessoas nesses cursos de contadores de histórias, foram 17 turmas, né? Esses cursos, inclusive, estão se tornando livros, né? Como prometido desde a época, né? Mas o interessante é que foi lá, o Geron, né? Que junto com a Valéria, né? Os dois casados e ao mesmo tempo tocavam para frente o projeto Tapete Mágico. Ele também trabalha numa ONG que é Raio, Recurso Audiovisual Interativo, que trabalha com questões vinculadas ao trabalho, à cidadania, né? Então são questões muito interessantes e ele um dia me pediu uma história sobre o trabalho, as relações de trabalho, né? E aí surgiu essa história que na ocasião acabou não fazendo parte do Raio, porque fugiu um pouquinho do tema, mas que depois a editora Cortez se interessou muito e ela lida justamente com essa tradicional formação do trabalhador a partir da escola. O menino entra para a escola e só depois que ele é formado numa profissão é que ele recebe um reconhecimento da sociedade e entra para a Vila do Mercado. É um questionamento para que a gente veja que atrás de uma função profissional ou social existe um ser humano. Agora, como é esse desafio de transformar um assunto que não é tanto da realidade do público infantil em uma linguagem, uma narrativa que seja voltada para o público infantil? Esse é um desafio que eu enfrento no meu trabalho com frequência, justamente por pensar, imaginar que existem questões sérias, existem questões, inclusive hoje a gente vê aí a questão ambiental, uma questão muito séria, e que é importante que as crianças, que são justamente essa geração que herda o que nós criamos e ao mesmo tempo tem a possibilidade de mudar muita coisa, né? É importante que as questões éticas sejam trazidas. E aí é fundamental que a gente tente desenvolver uma linguagem que respeite a criança como um ser pensante e de certa forma, apto a criar, a questionar, a criticar, né? E ao mesmo tempo possa tornar acessível esse conhecimento à criança. É um desafio e é muito bonito ver a criança questionando isso, conversando sobre isso, né? E os aspectos éticos, como esse livro traz, são realmente fundamentais e para mim são um desafio que eu vou continuar trabalhando neles, espero. Fabiana, a gente já continua essa conversa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique aí. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo. O nosso convidado de hoje é o professor Fabiano Moraes. Fabiano, a gente já conversou um pouquinho sobre algumas das suas obras e agora eu queria abordar o livro infantil Histórias de Quem Conta Histórias, que o senhor foi o organizador desse projeto. Conta um pouquinho pra gente como foi esse projeto. Sim. Eu organizei junto com a Lenice Gomes, né, e é um projeto dela. É um projeto da Lenice Gomes, a escritora de Pernambuco, grande amiga, né? A Lenice, foi em 2007 que ela expressou essa ideia, né, desse projeto, que era um projeto de reunir contadores de histórias de vários lugares do Brasil, inclusive de fora do Brasil, em um livro, né? Foi no Simpósio Internacional de Contadores de Histórias. Posteriormente, ela me procurou com o convite de que eu participasse junto nessa organização, né?
E aí o trabalho consistiu justamente em convidar pessoas para comporem essa grande coletânea de contos. A ideia era trazer contos, né, que tivessem a marca da oralidade, do contador de histórias. Essa era a ideia. E tem escritores que participaram, foram 15 pessoas que participaram desse livro. Tem escritores, inclusive, de fora do Brasil, não é isso? Sim, sim, sim. Tem a escritora Marcela Romero, de México, né? E a Clara Haddad, que é brasileira, mas ela já mora há tanto tempo em Portugal, ela permanece, inclusive, ela tem um projeto muito bonito, né, de contadores de histórias em Portugal, né? E contadores de vários estados do Brasil também, são 15 no total. E como foi a busca desses escritores? Bom, o primeiro requisito era ser contador de histórias, né? Então foram convidados contadores de histórias que quisessem e tivessem a predisposição de escrever histórias que contavam. Nenhum critério foi colocado para essas histórias, em princípio. O principal critério era ser contador de histórias e escrever essas histórias. Nem o tamanho, inclusive tem histórias de tamanhos distintos, e nem o tema foi proposto. Grande parte deles aceitou esse convite, produziu a sua história, escreveu a sua história, e depois da história em mãos, o que nós fizemos foi separar em temáticas, né? O primeiro, lendas de longe e de perto, né? São lendas, tem uma lenda japonesa, tem inclusive a lenda mexicana, né? Que vem em espanhol, bilíngue, né? Depois em português. Enfim, uma lenda da Amazônia, com a Cléo Busato, né? Depois, contos de assombrar e arrepiar, tem a história da Benita Prieto, uma de Celso Sisto, outra do Almir Mota. São histórias que têm essa questão do medo, que também envolve bastante a criança, né? Eu esqueci de dizer, essa japonesa do contador de histórias, né? Giba Pedrosa, né? Que é a que inicia o livro, né? É uma das que inicia o livro, né? Então, depois disso vem as histórias de princesas, né? E aí são outros contadores que desfiam histórias de princesas. Foi reunida nessa terceira sessão. Por fim, a última sessão, que é a sessão de contos de esperteza e sabedoria, né? Nesses aí eu participo com uma história que eu escutei em alguns lugares do exterior e já li também de Câmara Cascudo, que é Os Compadres Corcundas, e contei por muitos anos seguidos essa história, né? Tem uma história de Regina Machado, de Slaine Matos também, né? São contadores de histórias, muitos consagrados e que têm um trabalho de longa data, né? E depois disso o trabalho foi, depois de pronto e ordenado em 4 sessões, foi para a editora, e aí é uma grande ilustradora, renomada internacionalmente, com um trabalho altamente premiado, que é a Cissa Fittipaldi, fez um trabalho primoroso, né? E aí sim, esse livro, ele prosseguiu, né? Depois de publicado, ele foi longe. Eu acho que ele ainda tem muito para caminhar, né? Esse livro participou de feiras de livro fora do país. Como é que foi essa experiência? Sim, o primeiro reconhecimento dele foi pelo jornal Estadão, né? O Estado de São Paulo. Uma seção do Estadão seleciona por ano 50 melhores produções, melhores publicações infantis do ano. E em 2010 ele foi uma das 50 melhores publicações brasileiras do ano, né? Depois veio o reconhecimento justamente do catálogo da Feira de Bolonha, da Fenelige, né? Foi selecionado para a Feira de Bolonha. Depois da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, selecionou para a Feira de Frankfurt, né, para representar o Brasil, isso em 2011. E, por fim, foi além da adoção da Prefeitura de Belo Horizonte, outras prefeituras que fizeram tiragens especiais, né, teve a aprovação, isso foi bem bacana, a seleção para o Programa Nacional da Biblioteca da Escola, né, que é um programa do governo, do MEC, né, e que vai levar esse livro, já está levando esse livro para escolas, são 55 mil livros, né? Uma edição especial, para escolas do Brasil inteiro, né? Então ele teve essa expansão, né? E esse reconhecimento. Eu assim, fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade, né? Uma gratidão imensa, tanto para essa editora que foi tão bacana trabalhar, que é a Cortez, e está sendo, né? Temos outros trabalhos, e a Lenice Gomes também por esse convite, né? E como escritor capixaba, o senhor acha que conseguiu colocar um pouco do nosso estado nesse livro?
Sim, isso eu falo justamente aqui, na Assembleia Legislativa, junto à Comissão de Cultura, né? Recebi esse convite tão especial de participar, apresentar o livro junto à Comissão de Cultura. E foi muito bom poder falar justamente dessa trajetória, né? Que tudo começou aqui, foi nas caminhadas. Eu caminhei pelo Estado e busquei contadores de histórias, inclusive essa história que figura aí, ela tem esse tempero, existem elementos dessas tradições capixabas, inclusive da forma de contar, né? E eu considero que, além de ter vivido grande parte desses, por exemplo, dos livros que de alguma forma têm um caráter autobiográfico, né? Que são O Menino e a Tiradeira, né? Coisas que eu vivi na minha infância, né? O Homem que Escreveu o Contrário e O Meu Querido Diário, né? Que são, por exemplo, passados na cidade de minha infância, da infância de minha mãe, né? Iguaçuí. Ou em Cachoeiro, que é da minha infância, para onde ela foi depois. Tem um tanto nessas histórias tradicionais do que eu escutei, do que eu aprendi a contar histórias com os contadores tradicionais do Espírito Santo, né? E, é claro, todas essas criações, elas surgiram aqui, né? Eu vivi um tempinho fora, mas eu escrevi, basicamente, tudo que eu tenho escrito é aqui e respirando esse ar, convivendo com as pessoas que aqui estão e, ao mesmo tempo, aprendendo, né? Porque aprendo a escrever justamente também contando histórias, né? Mas justamente em contato com as pessoas e com as coisas que a gente vive, né? Agora eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre essa arte de contar histórias, que o senhor é um contador de histórias. Sim. É diferente o contar histórias para crianças? É diferente, por exemplo, de abrir um livro e simplesmente ler? Como é essa arte? É diferente, sim. É uma arte milenar, contar histórias, em princípio, não necessariamente para crianças, né? Conta histórias, né? Conta história. A gente pega o telefone, conta história para um colega, né? Para alguém, para uma pessoa que, né? Enfim, quando na escola, né? A gente já tem, se a gente for em Quintiliano, né? Um escritor romano, né? da antiguidade, ele já trazia na sua gramática uma proposta de contar fábulas para as crianças, para desenvolver a possibilidade de parafrasear, enfim, desenvolvimento linguístico, né? Esse conhecimento linguístico, né? Mas se a gente for remeter o tempo mais recente aí, né? Porque isso foi por toda a Idade Média, né? Mas já num período mais recente, os primeiros livros sobre a arte de contar histórias, 1941, Otília Chaves escreveu um livro que era para educadores. Então a gente tem uma tradição de contar histórias como sendo algo para criança, embora os contadores de histórias contassem para adultos, os contadores de causos, né? Por exemplo, os contadores tradicionais, né? Mas Otília Chaves escreve, depois Malba também traz, e Malba traz esse aspecto. Ele traz um livro que o nome é A Arte de Ler e Contar Histórias, e aí ele já traz uma diferenciação. Quando a gente lê, a gente olha para o livro, a gente pode trazer uma entonação, uma expressividade, pode dramatizar o que a gente lê. Agora, o contar não, a gente olha para quem está escutando. Então, existe esse vínculo mais de uma proximidade maior e, embora você possa remeter ao livro, possa até ser fiel totalmente ao livro ou não, né? Você, ao mesmo tempo, tem um contato muito maior com a pessoa. Você se desprende um tanto mais do livro do que na leitura e você tem um contato muito maior com aquele que escuta, né? E para ser um bom contador de histórias, o que a pessoa precisa ter? São vários elementos, né? Eu acho que são várias vertentes também. É uma arte que a gente pode chamar de milenar, ao mesmo tempo, como o grande contador de histórias, Celso Sisto, né? Inclusive participa do Histórias de Quem Conta Histórias, né? E tem um trabalho literário fantástico, maravilhoso. Como ele disse, na década de 90, o boom dos contadores de histórias acontecia na década de 90, com o movimento Proler, né? Temos aí a Eliane Unes de frente, o Grupo Morando do Betá, e aqui no estado, o professor Francisco Aurélio Ribeiro, Lúcia Maroto, Rita Maia, né? O professor Santinho, né? Uma equipe tão bacana, a Sônia em Cachoeiro também, né? Sônia Coelho. Então, e os vários contadores de história, o que acontece? Com esse projeto ProLer, os contadores de histórias ganharam visibilidade vinculados à literatura. Ao mesmo tempo, tinha o projeto dos contadores tradicionais. Rolando Boldrin, Fernando Lebes, que era um contador de histórias do Rio de Janeiro, recolhendo histórias, né? Então, esse movimento, ele se uniu e, ao mesmo tempo em que ele
ele começou a transitar por bibliotecas e por casas de leitura, e os contadores tradicionais iam para os teatros. E, ao mesmo tempo, esses contadores que também iam para as bibliotecas, começaram a ir para os hospitais, para ações sociais. Então, de alguma forma, hoje o trabalho já está em empresas, inclusive, na TV, né? É um trabalho tão amplo, né, que, se a gente for ver, os vários conhecimentos eles podem se somar para uma formação de um contador de histórias. Alguns vão trabalhar vinculados à música, outros mais vinculados à expressividade teatral, outros mais vinculados inclusive à arte circense, né? Outros vinculados a uma oratória inclusive mais rebuscada. Então são várias, né? São várias as vertentes. E eu acho que várias coisas somam, inclusive a sabedoria de vida, como Walter Benjamin diz, né? A experiência de vida é um grande, eu diria, um recurso, é uma grande qualidade que eu considero imprescindível para o contador de histórias, que é essa possibilidade de poder transmitir a experiência que viveu ou que o outro viveu com como eu posso dizer, valorizando essa experiência, valorizando principalmente a história. A história está em primeiro lugar quando se conta histórias. Agora, Fabiana, eu queria terminar a nossa entrevista falando um pouquinho sobre a sua carreira acadêmica. O senhor é formado em letras, é mestre em linguística e hoje faz doutorado. De alguma forma, essa vivência acadêmica te ajudou na literatura para escrever livros? Sim, e muito, e muito. Bom, eu já escrevo, eu diria que eu escrevo antes de contar histórias. Eu escrevo livros infantis, não tinha publicado, então a gente não é considerado escritor enquanto não publica, né? Como fazer o gol, né? Mas esse aprimoramento de escrever para crianças veio do contar histórias hoje já tem uns 12 anos, né, de trajetória, né? Mas nesse percurso, a formação em letras, os grandes professores que eu tive a oportunidade de conviver e com eles aprender, né? E posteriormente a minha orientadora de mestrado, Virgínia Abraão, né? Foi quem me ensinou muito a escrever, com todos os seus questionamentos e as críticas e, ao mesmo tempo, o direcionamento que ela deu nessa arte de escrever, que, é claro, também influenciou na minha escrita para crianças e muito, na minha escrita acadêmica e hoje na minha escrita técnica dos livros técnicos, né? E agora, com o doutorado, o meu atual orientador, que é o professor Carlos Eduardo Ferraço, né? Com quem eu aprendo ao mesmo tempo esse vínculo que existe entre o escrever e o vivenciar aquilo que você está escrevendo, ou seja, a escrita ela se constitui no cotidiano, naquilo que a gente vive, né? Então, de alguma forma, isso são influências maravilhosas e, ao mesmo tempo, eu considero que é uma construção contínua, que eu também, hoje eu posso, inclusive, respaldar no trabalho que eu venho fazendo hoje, que é a literatura na biblioteca escolar, né, com o professor Carlos Eduardo Ferraz, inclusive, né, no doutorado em educação da UFES, que é justamente essa construção a cada momento, que é em conjunto com cada pessoa com quem a gente convive. Então, realmente, eu considero que foi e é uma coisa que vem sendo construída. Eu acho que a gente tem muita coisa para caminhar ainda, né? Fabiana, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Eu é que agradeço muito, tá? Muito obrigado. O nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui, mas eu espero seu contato. Anote o nosso e-mail, é tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. Querido diário, 1944 foi um ano especial para mim. Muita coisa aconteceu. Me lembro bem um dia quando cheguei correndo na nossa casinha. Minha mãe passava barro branco no fogão de lenha. Aí pedi para ela: mamãe, me balança. Ela parou, olhou para mim, depois me pegou no colo e me balançou cantando assim: bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão.